O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os 12 discípulos à parte e durante a caminhada disse-lhes: Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo, mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus respondeu: O que tu queres? Ela respondeu: Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus respondeu-lhes: Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais Ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não deve ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, retirado de Mateus, capítulo 20, nós vemos Jesus fazer o terceiro anúncio da paixão. Isto é, já é a terceira vez que Jesus está falando para os apóstolos que ele vai sofrer, que ele será perseguido, que ele será maltratado, que ele será morto e que no terceiro dia ressuscitará. Mas o coração dos apóstolos, os corações dos apóstolos estavam fechados, porque eles não compreendiam, não por culpa do mestre, mas por causa da dureza dos seus corações, obstinados nas suas expectativas, fechados no seu panorama, isto é, tudo aquilo que fosse além ou que estivesse aquém do que eles queriam, comprometia a sua capacidade de compreender. Isto é, eles estavam fechados no seu mundo. Isso não poucas vezes acontece conosco também. Ouvimos a palavra de Deus e já a ouvimos há tanto tempo, mas como nós estamos fechados nos nossos pressupostos, nas nossas vontades, nós nos incapacitamos de compreender a palavra de Deus. E mesmo quando rezamos, por rezarmos mal, continuamos incapazes de compreender a vontade de Deus para a nossa vida, de modo que ouvimos, mas é sempre uma palavra confusa, estranha,
ao nosso espírito. Por quê? Porque nós temos sentimentos tão diferentes dos sentimentos de Cristo em nós, que a vontade de Deus, que o pensamento de Deus se torna estranho ao nosso. Nós não temos em nós o pensamento de Cristo. Ao mesmo tempo, quando nós estamos em sintonia com Cristo, quando nós estamos na amizade com nosso Senhor, quando nós estamos tendo verdadeira vida de oração, nós com facilidade compreendemos e amamos a vontade de Deus. Então, aqui nós podemos ver que os apóstolos não estavam rezando bem. Se estavam rezando, não estavam rezando bem, porque os seus corações ainda estavam fechados em suas vontades. Lembra que nós já falamos sobre isso? Qual é a finalidade da oração? A finalidade da oração não é mudar a vontade de Deus na minha, para que Deus queira o que eu quero, mas é mudar a minha vontade para a de Deus, para que eu queira o que Deus quer. Mas como é que estava aqui? O que é que estava aqui acontecendo? Eles queriam que a sua vontade se realizasse. Pois bem, então Jesus fala pela terceira vez na paixão, a respeito da paixão, e diz que a mãe dos filhos de Zebedeu se aproxima de Jesus, piedosamente se prostra, se ajoelha. Versículo 20, Mateus capítulo 20, versículo 20. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Isto é uma atitude de oração. Ela se aproxima para lhe fazer um pedido. Jesus pergunta: o que queres? Ela respondeu: manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Vejam aqui, enquanto Jesus fala de paixão, de sofrimento, de perseguição, de morte, da perda deste mundo, o que é que a mãe dos filhos de Zebedeu, instigada por seus filhos, tá? Ela não foi ali simplesmente movida simplesmente pela sua vontade. E nós veremos daqui a pouco que ela foi instigada pelos filhos, porque Jesus começa a responder e responde para os filhos, e o diálogo se direciona para os filhos de Zebedeu, para Tiago e João, discípulos prediletos de nosso Senhor, né? Pedro, Tiago e João. Os filhos de Zebedeu são Tiago e João. Então, ela faz este pedido e diz aqui: Jesus então respondeu-lhes. Não está mais falando com a mulher apenas, se volta para os filhos. Jesus então respondeu-lhes: não sabeis o que estáis pedindo. Meus irmãos, esta palavra muitas vezes se aplica a nós, isto é, nós entramos em oração, a nossa oração é até piedosa, nós nos aproximamos com reverência de Deus, mas nós começamos a pedir coisas contrárias à vontade de Deus. Nós começamos a pedir coisas fora do Espírito de Deus. Nós não estamos mais rezando no Espírito, mas nós estamos rezando na carne. Nós não estamos mais rezando para que nós nos adequemos a Deus, mas nós estamos rezando por puro voluntarismo, isto é, nós queremos que a nossa vontade seja feita porque é a nossa vontade, por apego à nossa vontade. E meus irmãos, quando nós nos colocamos em oração, nós precisamos estar dispostos a ser contrariados. Isto é, nós precisamos ser humildes. Isto é, nós não sabemos o que é o melhor para nós.
nós não somos Deus. Nós não nos amamos como Deus nos ama, e nós não sabemos das coisas como Deus sabe. Por isso, mesmo quando nós pedirmos, e podemos pedir, porque o nosso Senhor e Mestre nos ensinou a pedir, mas depois de toda petição, devemos dizer: mas Senhor, não como eu quero, mas como Tu queres. Não foi assim que Jesus disse? Jesus, Ele nos deu o exemplo, está lá em Mateus capítulo 26, versículo 39. Jesus pede que o Pai afaste dele aquele cálice, mas diz: mas não como eu quero, Pai, mas como Tu queres. E Ele nos ensinou a rezar: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Precisamos então, meus santos, ter os mesmos sentimentos de Cristo Jesus no nosso coração. É para isso que nós ouvimos a palavra, é para isso que nós comungamos, é para isso que nós fazemos as nossas orações, é para isso que nós fazemos penitência, é para isso que nós praticamos a caridade, para que nós sejamos um outro Cristo, para que nós tenhamos os mesmos sentimentos de Cristo, para que os homens nos vejam, mas vejam primeiramente aquele que em nós habita. Mas se nós, até nas nossas orações, nós nos deixarmos guiar simplesmente pela nossa vontade, a nossa oração será simplesmente carnal e não modificará o nosso coração, e isso não é fácil. Eu tenho consciência, meus santos, de que, embora seja bonito de se dizer: Senhor, mas não como eu quero, mas como Tu queres, é bonito, mas não é fácil. Isto é, quando nós estamos dispostos a nos desapegar, quando nós estamos dispostos a sacrificar a nossa vontade. Por quê? Porque nós não sabemos o que é o melhor para nós. Assim como a mãe dos filhos de Zebedeu, e os filhos de Zebedeu não sabiam, e os outros 10 apóstolos, que quando os outros 10 ouviram o que a mãe pediu para os dois, ficaram com raiva. Por quê? Porque eles estavam pedindo algo inadequado? Não, porque eles passaram na frente e estavam pedindo o que eles queriam pedir também, o que eles queriam para eles. Percebe aqui, meus irmãos, os 12 apóstolos com um coração tão diferente do coração de nosso Senhor. Ouvindo essa palavra, nós devemos olhar para o nosso coração e nos perguntar: será que o meu coração tem estado, será que o meu coração é semelhante ao coração de Jesus, ou o meu coração é muito semelhante a mim mesmo? É o meu coração, e simplesmente o meu coração, muito pouco parecido com o coração de nosso Senhor. Então, meus irmãos, precisamos rezar e pedir a nosso Senhor que Ele nos conceda essa humildade, porque, como diz São Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo 26, nós não sabemos o que pedir, nem como pedir. Então, podemos pedir, mas sempre dizendo: Senhor, mas eu não sei se isso que eu estou pedindo é o melhor para mim, e tenha misericórdia de mim, Senhor, se eu estou pedindo de uma maneira inadequada, se eu não estou pedindo com toda a reverência, piedade, confiança, humildade e perseverança, que às vezes também pedimos até a coisa certa, mas queremos para agora, quando o tempo de Deus ainda não é aquele. Então, a liturgia de hoje, o evangelho de hoje, ele nos ensina isso. Nós precisamos, neste tempo em que nós nos predispomos a rezar mais, nós precisamos nos colocar neste espírito: eu vou rezar mais, eu vou apresentar a Deus as minhas necessidades, mas com toda a humildade, sabendo que eu não mereço o que eu estou pedindo, e sabendo que eu não sei
se aquilo que eu estou pedindo é o melhor para mim. Porque é claro, se você pede conversão, se você pede um coração que ame mais a Deus, se você pede para se desapegar dos seus pecados, é claro que isto, já que nisso consiste a vontade de Deus, esta oração é boa, porque está de acordo com a vontade de Deus, e você pode pedir sempre, todos os dias, e não se cansar de pedir, e só parar de pedir quando receber, porque isso Deus quer dar. Mas às vezes, não é verdade? Às vezes nós pedimos coisas que não são más, coisas que são boas, mas que não são certas que sejam para nós. Então são nessas orações que nós precisamos ter essa humildade necessária de reconhecer que nós não sabemos o que é o melhor. São nessas orações que nós precisamos ter a humildade necessária e dizer: Senhor, não como eu quero, mas como Tu queres. Porque quantas vezes as pessoas sofrem, e sofrem muito, por quê? Porque elas não estão dispostas a ser contrariadas. Elas pedem algo, e elas dizem: mas Padre, mas isso que eu estou pedindo é bom. Mas pode ser que não seja para você. Mas Padre, o meu marido me tem feito sofrer muito, e eu tenho pedido pela mudança dele. Se o que ele está fazendo são pecados que o conduzem à condenação, então continue rezando, porque a vontade de Deus é a conversão dele. Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Mas às vezes são defeitos que fazem você sofrer, e que você tem rezado muito pela cura dele, porque você quer se livrar daquele sofrimento, mas não porque aqueles defeitos dele necessariamente o levem para a perdição. E a pergunta é: será que você não necessita daquelas contrariedades para a sua santificação, para a sua salvação? Será que aquilo que se lhe apresenta como mal, na verdade, não seja um remédio de gosto ruim, mas bom para você? Então nós precisamos, quando nós pedimos realidades que não sejam claramente para a nossa conversão, para a nossa santificação, para que nós amemos mais a Deus, para que nós nos desliguemos do pecado, quando não são realidades claramente voltadas para a nossa santificação e salvação, nós precisamos ter essa humildade de dizer: Senhor, mas eu não sei o que é o melhor para mim. Eu sempre achei interessante aquela passagem de 2 Samuel, capítulo 12, versículo 16, que fala que o rei Davi se uniu com Betsabé, ela que tinha concebido no adultério, porque ela era casada com Urias, mas Davi a possuiu e colocou Urias para que ele morresse em combate. Então Betsabé estava grávida, ficou grávida de Davi, o menino nasceu e o menino adoeceu, porque Deus ia levar o menino como castigo, como uma penitência por aquele pecado do qual Davi tinha se arrependido, mas a penitência era necessária. E aí Davi diz lá no versículo 16 e seguintes, que Davi, ele jejua, Davi se veste de saco, Davi se prostra, Davi clama ao Senhor, e diz a palavra que Deus mesmo assim leva o seu filho. E quando Davi descobre que o seu filho morreu, Davi se levanta, se lava, troca de roupa, vai ao templo, faz uma oração e volta para comer. E as pessoas se escandalizam. Diz: como? Quando o filho estava doente, ele estava rezando. Quando o filho morreu, ele parou de rezar.
Ora, quando o filho morreu, ele viu que a vontade de Deus era levar o seu filho e aquela penitência tinha que ser abraçada, e ele abraçou a vontade de Deus. Ele não ficou recalcitrando contra o aguilhão, isto é, agora ele vai querer um milagre, que Deus ressuscite o seu filho. Por quê? Porque ele não quer aceitar que a vontade de Deus era levar o seu filho para dar a ele a ocasião de fazer penitência. Então você fica pedindo algo, e você já pede aquilo há anos, e você não se pergunta será que Deus de verdade não já me respondeu não, e eu estou insistindo que Ele me diga assim? Ah, padre, mas Santa Mônica rezou mais de 30 anos pela conversão do seu filho. É verdade, mas lembra, ela estava pedindo algo que concorria com a salvação eterna do seu filho. Eu disse que quando você pede essas coisas, é certo que Deus quer dar, e você pode pedir e não deve parar, porque no momento certo, se a Deus aprouver, Deus concederá. Mas quando você pede algo que não seja necessariamente algo para a sua salvação, mas um bem para você, mas que não é a sua conversão, a libertação de um pecado, o crescimento na virtude, o crescimento no amor a Deus, quando aquilo que você está pedindo não corresponde a essas coisas, pode ser que Deus queira diferente. E diz que quando Davi viu que Deus quis diferente, que o seu filho morreu, ele se levantou, se banhou, mudou de roupa, fez as suas orações, isto é, não estava revoltado contra Deus, que deu a ele algo diferente do que aquilo que ele havia pedido, fez as suas orações a Deus e foi comer. Nós precisamos, meus santos, estar dispostos a ser contrariados. Quando nós entramos na oração, nós não entramos de uma maneira arrogante, agora eu consigo o que eu quero, uma barganha, né? A oração se torna uma barganha. Eu dou a Deus as minhas preces e Ele me dá aquilo que eu quero. Nossa, isso daí é o egoísmo elevado ao extremo. Mas eu entro em oração, coloco diante de Deus as minhas súplicas e as minhas necessidades, mas digo: Senhor, seja feito como Tu queres e não como eu quero, porque eu não sei o que é o melhor para mim, porque eu não sei o que pedir, nem como pedir, mas eu me coloco debaixo da Tua santíssima vontade. Que nós, meus santos, nesta quaresma, em que nós nos predispomos a rezar mais, que nós não apenas rezemos mais, mas que rezemos melhor, que rezemos bem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.